Olá, boa noite. Transmissão junta, né, aqui do TikTok e também pelo YouTube, transmitindo onde eu vou falar aqui um pouquinho com você sobre quais são os 10 sinais que podem indicar que uma pessoa está com emoções retidas e precisa desabafar ou fazer a catarse. E também vou dar aqui 4 dicas importantes de como resolver isso. Então, as emoções retidas, a gente sabe que ao longo do dia nós ouvimos, nós conversamos com as pessoas, nós interagimos com as pessoas, e nem sempre a gente ouve aquilo que está esperando ou que gostaria de ouvir, né? E isso, claro, aquelas palavras que entram em nossos ouvidos, elas são elaboradas em nossas mentes, vão gerar sensações, emoções, sentimentos, e se forem negativos, isso vai se acumulando ao ponto de transtornar a nossa mente e também o nosso comportamento. Tamanho é um impacto dessas coisas dentro da nossa vida psíquica, né? O Dr. Freud dizia que não são os problemas maiores, os traumas maiores, mais expressivos, que provocam as doenças mais intensas. Mas ele diz que o que nos adoece são as pequenas provocações diárias. Essas sim são as que, de fato, têm um impacto maior na nossa vida. E aqui, então, eu começo a pedir você que reflita, né, sobre esses sinais. Vou falar aqui dos 10 sinais de que é possível que uma pessoa possa estar com as emoções retidas e precise, então, fazer um desabafo, né? Popularmente conhecido como desabafo, mas tecnicamente conhecido como uma catarse, né? Uma descarga emocional daquilo que está retido, tá bom? Então, vamos lá. Ao final do vídeo, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Tanto no TikTok quanto aqui no YouTube, para ajudar outras pessoas a ter contato com esse material, ok? Eu sou Shafik Gibelli, sou psicanalista, também psicopedagogo e terapeuta Ayurveda. Vamos lá. Qual é o primeiro sinal de alguém que está com uma emoção negativa retida? A irritabilidade excessiva. A irritabilidade excessiva é dentro de um aspecto da desproporcionalidade de um determinado estímulo. Então, às vezes a pessoa se irrita de uma forma muito intensa com coisas pequenas. Ou seja, a reação é desproporcional ao estímulo que ela recebeu, né? Podendo ser um sinal de que ela está, de fato, carregando emoções negativas internamente. Então, vai se acumulando o famoso um pingo num copo d'água, né? A última gota ali que transbordou o copo. Então, de tanto se acumular, chega uma hora que uma coisa pequenininha põe o copo todo para transbordar. Isso é um indício de que a pessoa, se ela sente que está a ponto de transbordar na sua irritabilidade, isso é um grande indício de que ela pode estar, sim, com emoções negativas retidas, tá? Uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade, sinais aí, sintomas, dificuldade de dormir. As emoções retidas podem afetar o sono, causando insônia ou dificuldade em dormir profundamente, né? A Bíblia fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Então, a pessoa que tem a mente em paz, tranquila, ela deita e pega logo no sono, mas a pessoa inquieta, agitada, que está preocupada com o futuro, que está tendo uma grande um grande investimento de energia psíquica para pensar sobre alguma coisa que ela escutou e não gostou, alguma ofensa, alguma alguma palavra que deixou ela com vergonha, né? Algum constrangimento que ela passou, isso tudo fica ali retido na mente e fica remoendo aquela emoção até tentar descobrir uma forma de lidar com aquilo. E isso pode tirar, sim, o sono. Terceiro sinal de que uma pessoa pode estar
com as emoções negativas ou com algumas emoções negativas retidas, é o choro fácil. Aquela pessoa que está extremamente sensível, você não pode falar nada com ela, ou ela não pode ver alguma coisa assim mais emotiva, que começa a desabar. Então, fora do que é o normal da pessoa, né? Então, isso pode ser que ela tenha mais dificuldade para controlar as suas emoções, tamanha a sua fragilidade, e isso pode levar a um choro fácil, um choro inesperado. Uma pessoa que tem emoções negativas retidas, ela apresenta esse sinal do choro fácil. O quarto sinal é um isolamento social. Se uma pessoa está carregando emoções negativas, não consegue colocar aquilo para fora, não consegue elaborar, não consegue falar sobre aquilo, ela pode se afastar de amigos, de familiares, né? Evitando interações sociais, evitando festinhas, evitando uma série de eventos, justamente porque ela se sente fragilizada, ela está ainda elaborando aquelas palavras negativas que ela ouviu, aflorou nela emoções não tão boas, que a deixou, de certa forma, fragilizada, então ela quer evitar aquele transbordamento, a sobrecarga. Então, uma das atitudes, um dos sinais, é esse isolamento social. O quinto sinal sobre a possibilidade da pessoa poder estar com emoções negativas reprimidas, com a necessidade de colocar para fora, é a mudança de apetite. Uma pessoa que está angustiada, que está pensando muito sobre coisas negativas que falaram sobre ela, algum tipo de ameaça, de constrangimento, né, de adjetivos pejorativos, uma forma de tratamento não tão cordial, uma pessoa que escutou de alguém palavras que ela não imaginaria que escutaria daquela pessoa, então ela pode eventualmente ter o seu apetite alterado. As emoções retidas, elas podem sim afetar o apetite de uma pessoa, fazendo com que ela coma mais ou coma menos. Muitas vezes uma pessoa chateada e que foi de certa forma chocada por algum tipo de palavra ou que foi aflorada alguma emoção negativa nela, ela perde a fome, perde o apetite, não quer comer. Ou tem uma repolarização disso, em que a pessoa vai querer comer ainda mais, né? Então vai comer compulsivamente, além daquilo que normalmente é o comum dela fazer. Então a mudança de apetite é um dos outros sinais daquelas pessoas que têm ou podem ter emoções negativas reprimidas. O comportamento autodestrutivos, pessoas com emoções reprimidas, emoções negativas reprimidas, podem recorrer a comportamentos autodestrutivos, como, por exemplo, abuso de substâncias, né, bebidas, drogas lícitas, ilícitas, e exagera um pouco, vai além do que está acostumado, além do normal, né? Começam a comer demais também ou a negligenciar a sua saúde. Às vezes, ataca o próprio corpo, agride o próprio corpo, se coloca em situações de perigo, né? Justamente porque ela tem essa impulsividade, esse desejo autodestrutivo. Por quê? Quando a pessoa recebe uma palavra que foi dita de forma inadequada, que a chocou, que a deixou fragilizada, que aflorou nela uma emoção negativa, e aquilo causou alguma mágoa, junto com aquilo pode vir, eventualmente, uma raiva, um impulso de retaliar aquilo que a pessoa ouviu e que não gostou. E aí, normalmente, se a pessoa tem o seu córtex frontal, o controle inibitório, funcionando adequadamente, então ela vai fazer o que a gente chama de reversão desse impulso agressivo e contém o deslocamento para uma pessoa ou para um objeto e acaba introjetando esse impulso de morte, esse impulso autodestrutivo. Então, ela fica com aquele desejo de se punir, de se prejudicar. E então ela começa com os hábitos autodestrutivos, às vezes arranhando o próprio corpo, puxando parte
do seu corpo, ou fazendo algumas atividades que machuquem, assim, para que ela possa sentir a dor. Entre outras razões, está aí uma emoção negativa reprimida, que ela foi introjetada. Houve uma reversão disso para o seu interior e ela passa, então, a negligenciar os cuidados pessoais e a se colocar em situações de risco, às vezes, em velocidade, em altura, uma série de outros fatores. Se você está gostando, por favor, deixe o seu like, né? Isso aqui dá um trabalhinho para a gente fazer e eu gostaria que isso fosse compartilhado com outras pessoas para que tivesse acesso e soubesse exatamente o que fazer nesses casos que eu estou citando aqui. Ao final desse vídeo, fique comigo até o final, por favor, e eu vou falar para você as 4 opções que você pode estar trabalhando para colocar para fora essas emoções reprimidas, emoções negativas reprimidas, e assim evitar que esses sinais e sintomas eles possam se desenvolver na sua mente e no seu corpo, tá bom? Então, o 7º sinal de que a pessoa está com emoções negativas reprimidas é a dificuldade de se concentrar. Emoções negativas, elas podem tornar difícil para uma pessoa se concentrar em tarefas cotidianas, porque vai deixar essa pessoa mais distraída, vai deixar essa pessoa mais desorientada. Por que isso? Porque quando a pessoa tem uma emoção negativa que está ocupando espaço na sua mente, nos seus pensamentos, quando ela transtorna a sua vida psíquica, então ela precisa canalizar energia para isso. E quando canaliza energia para isso, o que acontece eventualmente é que há uma má distribuição dessa energia, deixando algumas funções executivas prejudicadas, como a atenção, como a memória, a orientação espacial. Então a pessoa fica como se estivesse fora de si, porque é a vontade que, de fato, às vezes, uma pessoa que foi ofendida, que foi humilhada, que foi ridicularizada, que passou por alguma comoção sexual, alguma situação de constrangimento, ela vai ficar com as suas emoções abaladas e, muitas vezes, essas emoções ficam reprimidas, causando todo esse transtorno. Então, o 7º sinal é a dificuldade em se concentrar. É claro que tem outras causas, mas aqui eu estou dizendo sobre emoções reprimidas que ficam na nossa mente, tá? O 8º sinal e sintoma seria os sentimentos de ansiedade ou depressão. Emoções negativas retidas podem levar a sentimentos de ansiedade e depressão, que podem ser incapacitantes. Quando uma pessoa se sente desprovida de habilidades, ou ela se sente, de certa forma, meio que deslocada no seu momento presente, quando ela se sente inadequada diante de um determinado grupo de pessoas, de empresa, ou de uma situação, de um desafio, seja na escola, seja no meio familiar, seja no trabalho. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter uma fuga para um lugar onde ela não precise produzir nada. Geralmente, esses estados são de passado, onde se coaduna com a questão da memória. Então, o passado, a depressão é o excesso de passado, e na faculdade de memória, ela vai tentar lembrar de coisas, de eventos passados que poderiam a proteger daquele constrangimento, né? Poderia dar um saudosismo, por exemplo, ou, às vezes, algumas mágoas, algumas coisas, porque um evento traumático no presente pode fazer com que a pessoa lembre de eventos traumáticos do passado. Então, ela vai recorrer à memória e memória vai puxar o passado. De outra forma, ela pode também se posicionar em relação ao futuro. A ansiedade é excesso de futuro. Então, a pessoa pode usar outras faculdades mentais, como, por exemplo, a criatividade, a imaginação, para criar uma situação de futuro ou ideal, desejada, ou aquela situação de futuro onde ela possa imaginar-se fugindo do seu presente
angustiante. Então, quando a pessoa tem uma emoção negativa retida, ela pode gerar, sim, a ansiedade, excesso de futuro, ou uma depressão, excesso de passado. E isso pode deixar a pessoa mais desanimada, mais para baixo, ela procrastina, ela deixa de fazer as coisas, ela deixa para depois, ela fica, como a gente costuma dizer, né? Não perde o sentido da realização pessoal, perde o propósito, perde a visão do propósito. Então, ela praticamente fica improdutiva, o que aumenta ainda mais a sua ansiedade ou a sua depressão, conforme a faculdade mental que ela estiver usando, se memória ou se imaginação. Então, esse também é um dos sinais principais de pessoas que têm emoções negativas, além do número 9, que é muito comum, né? Um fenômeno psicossomático, ou seja, uma emoção que afeta o corpo, que é a tensão muscular. As emoções retidas podem sim causar tensão muscular, especialmente nessa região dos ombros, do pescoço e da mandíbula, provocando, inclusive, às vezes, o bruxismo, que é o ranger de dentes durante a noite. Mas, normalmente, essa é uma parte do corpo que fica muito tensa, provocando dores e enrijecimento. Porque a tensão, quando a pessoa ela está com uma emoção, ela escutou algo, ela foi cobrada de algo, ela foi comparada, ela escutou uma palavra mais ofensiva, mais agressiva, ou uma palavra, uma crítica, né, seja construtiva ou não, mas quando ela ouve algo de alguém que ela não esperava ouvir, ou não esperava ouvir aquilo daquela pessoa, então aquilo vai gerar uma emoção ruim, ela, ao invés de colocar aquilo para fora, né, para não provocar uma situação pior, então ela retém aquela emoção e aquela emoção retida vai provocar também, entre todos esses sinais que eu já falei aqui, também a tensão muscular. E um 10º sinal, não terminando, né, o número de sinais e sintomas que podem ser provocados por emoções retidas, mas aqui nessa lista de hoje, das 10 emoções, dos 10 sinais e sintomas que indicam a possibilidade de emoção negativa reprimida e a necessidade de fazer um desabafo, necessidade de fazer uma catarse, o 10º sinal é a falta de energia. A pessoa ela desenvolve uma psicastenia. A psicastenia é uma fraqueza psíquica, é uma fadiga mental. Não se usa mais esse termo de fadiga, mas as pessoas antigas, o pessoal de alguns determinados nichos da saúde mental, ainda usa, né? Se refere à fadiga para mostrar um cansaço crônico, como, por exemplo, a síndrome de burnout, ela causa, né? Então, as emoções negativas vivenciadas de forma intensas, repetitivas, frequentes, né? Crônicas, ou seja, mais de 6 meses dentro de um ambiente desse, pode causar, então, uma falta de energia, uma exaustão emocional muito intensa, que dá ali o indício, né? Ou o início da síndrome de burnout. Quem tiver interesse em saber sobre burnout, num outro vídeo eu vou falar para vocês, eu tenho muitos materiais, a primeira cartilha sobre síndrome de burnout da internet foi a minha, se vocês colocarem aí síndrome de burnout, Shafik Gibelli, PDF, vocês vão ver aí que inclusive foi impressa pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e distribuída a esses profissionais que também, por várias razões, são uma das profissões, né, mais afetadas nesse sentido do esgotamento emocional aí, que é um dos fatores da síndrome de burnout. Mas dentro desses sinais de pessoas que têm as suas emoções reprimidas, a falta de energia. Então, por quê? Porque drena a energia de uma pessoa. Ela está sempre pensando, ela está sempre remoendo aquilo ali em sua mente, fazendo com que ela se sinta cansada e sem motivação para realizar as tarefas diárias, né? Então,
esses são os 10 sinais, e assim como nós precisamos limpar a nossa casa de forma regular, do lixo cotidiano, todo dia, né? Vai juntando aquele lixinho, vai juntando ali. Então, para manter um ambiente saudável e agradável, nós precisamos também, da mesma forma que a gente limpa a casa, a gente precisa limpar a nossa mente dessas emoções negativas, chamados os lixos emocionais. Pega a aprendizagem, retém o que aprendeu com aquela experiência, com aquela vivência negativa, mas não deixe aquela emoção que ficou retida. Mas como que uma emoção é retida? Quando você não pode retrucar, quando você não pode falar, ou quando você não sabe o que dizer, quando você sente aquela raiva, quando você sente aquela tristeza, quando você sente aquela mágoa, mas você não sabe exatamente como vai colocar isso para fora, né? Então, da mesma forma que a gente produz os lixinhos na nossa casa, também nós precisamos limpar nossa mente dessas emoções negativas para manter o nosso equilíbrio, a nossa salubridade mental, né? O lixo acumulado em casa, ele pode trazer odor desagradável, atrair insetos, causar uma sensação de desconforto, né? Uma pessoa que está com o corpo sujo, com uma roupa suja, algum utensílio sujo, ela sente um desconforto em usar aquilo ali. Como é bom a pessoa chegar depois de um dia de trabalho, um dia cansado, exaustivo, e tomar um bom banho, um banho morno, né, com aquele cheirinho de sabonete, ou a pessoa passa um creme, aí veste uma roupa limpinha. Não é gostoso fazer essa asepsia diária do corpo? Também a casa, né? Ninguém aguenta ficar andando numa casa que está imunda, suja. É claro que não dá para fazer aquela geralzona todos os dias, né? Mas todos os dias a gente tem que passar um pano, passar uma vassoura, limpar o banheiro, a gente tem que deixar a casa, dar manutenção na casa e de vez em quando fazer aquela limpeza mais pesada, né? Aquela faxina de limpar o teto, né? Da mesma forma, as emoções negativas acumuladas em nossa mente, ela pode afetar o nosso humor. Afeta, sim, a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, né? Causando desconforto, e isso afeta o comportamento, o que vai agravar ainda mais aqueles sinais e sintomas que eu falei aí no início do vídeo, né? Então, da mesma forma que a gente não deixa o lixo se acumular em casa, da mesma forma que a gente não deixa a sujeirinha acumular em nosso corpo, da mesma forma que a gente não deixa o acúmulo de roupa suja, também não devemos deixar as emoções negativas se acumularem em nossa mente. Nós devemos encontrar formas, e aqui eu vou falar para vocês 4 formas, tá? 4 formas de você colocar para fora, de você lidar com essas emoções negativas reprimidas, né? Então, você precisa dessas formas para poder se livrar dessas energias ruins, né, que acumulam através dessas emoções, das pequenas provocações diárias, né? E dessa forma, manter a mente limpa das emoções negativas. Você não pode evitar de ser provocado no dia a dia. Você não pode evitar de, numa relação profissional, numa relação acadêmica, numa relação amorosa, às vezes se irritar, às vezes se ofender, às vezes ouvir coisas que não gosta, não é? Então, você não pode evitar que as emoções negativas, elas venham e aflorem em você. Assim como um passarinho, você não pode evitar que um passarinho pouse em sua mente. Santo Agostinho dizia isso. Você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Então, se todo dia você tiver hábitos saudáveis de lidar com essa manutenção da saúde mental, através da limpeza de emoções negativas, então você vai gerar mais bem-estar emocional para a sua saúde física e mental. Da mesma forma que você faz para manter a sua casa limpa, né? Assim também, manter a nossa mente limpa, livre das emoções negativas do dia, ao invés de acumulá-las em nossa mente, né? Também garantir que ela possa deixar ir, fazer a limpeza, né? E assim proporcionar mais saúde física e bem-estar. Mas vamos lá para as soluções possíveis, né?
Eu quero te pedir aqui, se você está gostando desse assunto, desse tema, por gentileza, deixa o seu coraçãozinho aí, né, no TikTok, você que está me vendo aqui pelo YouTube, deixa o seu like aí, já se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas a encontrar soluções para, eventualmente, ela poder, caso esteja precisando, né, soluções possíveis para poder resolver esse problema de mal-estar causado pelas emoções retidas e, assim, promover mais bem-estar emocional. Se todo mundo estiver feliz, as pessoas em volta dessas pessoas felizes, ou pelo menos que não estejam sobrecarregadas, com humor alterado, também vai ter uma melhor condição de vida, né? Então, aqui estão as minhas 4 sugestões, sendo que 2 são gratuitas e 2, eventualmente, você vai ter que gastar algum dinheiro, tá? A segunda e a última são mais profundas e mais intensas. Então, tem uma gratuita e uma paga, que é mais profunda e intensa. Então, isso tudo vai depender da quantidade de emoções que você está retendo, do tempo que você está retendo essas emoções, da qualidade dessas emoções, se elas são de fato muito graves, muito intensas, né? E qual é o acúmulo que isso já provocou, o acúmulo de sinais e de sintomas aí, desses 10 que eu falei no vídeo, que são os principais, mas não são os únicos, né? Pode ter outros sinais aí, mas pelo menos esses são os principais, né? E isso vai depender muito também do tempo em que essas emoções estão sendo retidas. Então, quanto mais rápido você se livrar dessas emoções, melhor. E aqui vão as minhas 4 dicas. A primeira delas, a mais simples, também gratuita, muito fácil. Escreva sobre os seus sentimentos do dia. Sabe aquela pessoa que anota ali no diário? Hoje eu tive um dia ruim, eu tive isso, deu vontade de falar assim, 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 assim. Então, anote os seus sentimentos em um diário, né? Coloque ali o que você sentiu, o que aquela pessoa provocou com aquilo que ela falou. Você pode anotar isso num caderno, ou, se preferir, você pode fazer numa folha avulsa e depois você pode simplesmente rasgar isso e jogar fora. Tá? Isso é uma forma simples, muito superficial, mas que tem um efeito de alívio. Pode não ter um efeito terapêutico, mas tem um efeito de alívio. O Dr. Godrec, que é conhecido como o pai da medicina psicossomática, ele era contemporâneo de Freud, Dr. Freud, o pai da psicanálise, né? Mas o Dr. Godrec não era discípulo de Freud, ele era discípulo do próprio pai dele, que também era médico, e que trabalhava essa questão da descarga emocional, mas dentro de um outro contexto que não esse da percepção da consciência ampliada nas palavras terapêuticas. Ele, inclusive, criou um jornalzinho que a pessoa podia escrever ali palavrão, podia escrever o que viesse à mente dele, né? E isso a gente sabe que não é terapêutico, isso pode aliviar, isso promove uma descarga, isso faz uma catarse, mas está mais para uma verborragia do que para uma terapia de cura pela palavra. Então, xingar aquelas pessoas mais explosivas, né? Já ouviu falar daquelas pessoas que não levam desaforo para casa? Normalmente, essas pessoas que não levam desaforo para casa, elas parecem que não retêm as emoções, porque elas encobrem bem essas emoções para dizer que é forte, que aquilo não afetou. Mas lá no fundo, quando ela põe a cabeça no travesseiro, aquilo vai remoer e vai estar ali. Então, uma das formas de aliviar isso, a mais sutil delas, é escrever sobre esses sentimentos num pedaço de papel, elaborar ali e tal, e de repente jogar aquele papel fora e tal, como se estivesse jogando aquela emoção. A segunda forma é uma forma um pouco mais efetiva, um pouco mais profunda, que você pode conversar com um amigo. Não é aconselhável, por exemplo, usar um amigo de terapeuta, tá? Porque dependendo do amigo, ele vai achar que você tem muita carga, você tem uma energia ruim, só chega para reclamar, só chega para falar. Pode ser que esse amigo seu não tenha um preparo técnico, profissional para te ouvir. Se for uma coisa simples, beleza. Poxa, fulano, olha, eu estou
sentindo aqui um peso, né? Fulano de tal fez assim comigo e tal, não sei o quê e tal, acabou ali, terminou, beleza, né? Ou algum parente mais próximo, mas tem que ser uma pessoa da sua confiança. E não pode ser por muito tempo, é algo mais superficial, onde você vai compartilhar um sentimento e não toda a complexidade daquilo que aconteceu. Mas também funciona, tá? É gratuito? Também é gratuito, assim como o bilhetinho, né? Você pode, inclusive, para ajudar a aliviar essa tensão emocional, você pode, inclusive, caso você seja religioso, né? Você pode falar com Deus também. No momento de oração profunda, você expressar ali toda a sua angústia, o seu medo, a sua ansiedade, você colocar aquilo diante de Deus, caso você seja uma pessoa religiosa, que você acredita em Deus, também funciona, tá? Em termos terapêuticos, isso vai fazer uma descarga, você vai colocar esse sentimento para fora com Deus, com uma pessoa que você confia, que você crê, que vai te ouvir, que vai te acolher, né? E ali você chora, ali você faz a sua descarga, a sua catarse, e isso tem um efeito profundo para quem tem fé, para quem acredita que de fato Deus está ouvindo e acolhendo ali todo aquele pranto, aquela coisa toda. Isso também funciona, tá? É uma das opções dentro das soluções possíveis, né? E isso pode ser não só aliviante, né? Como também pode ser restaurador, tá? As próximas duas soluções, elas são mais profundas do que essa primeira do bilhetim, essa segunda de falar com amigo ou parente, tá? É claro que falar com Deus também tem uma profundidade maior. Mas essa terceira e a quarta são duas opções pagas, mas elas são mais, vamos dizer assim, contundentes em termos terapêuticos. Então, a terceira opção é você procurar ajuda profissional com um terapeuta qualificado, um psicólogo, isso mesmo. Procurar um psicólogo e ali você contar o que passou, como é que foi as suas emoções e tal, porque aí ele vai te ajudar a identificar quais são essas emoções que estão retidas, quais são aquelas que tiveram maior impacto na sua saúde mental, no seu bem-estar físico, né? E trabalhar essas emoções de forma que você pode desenvolver ferramentas valiosas para fazer a sua descarga emocional, a sua catarse, ou seja, colocar para fora aquilo que está fazendo mal. Catarse vem da medicina quando alguém tem, por exemplo, um pus acumulado, né, tem uma ferida acumulada, aí tem que fazer um corte e colocar toda aquela sujeira para fora. Isso é uma catarse. E aí depois faz a asepsia. Então, isso é um termo emprestado da biologia, da medicina, para expressar também, analogamente, o que as emoções negativas fazem na mente com repercussão em todo o nosso corpo. Então, procurar um psicólogo, ajuda profissional com um terapeuta qualificado, pode ajudar você a lidar com seu estresse, a lidar com seus problemas emocionais. Tá? Um psicólogo comportamental ou, eventualmente, um psicanalista, eles vão poder te ajudar aí. Agora, a quarta opção é uma opção que é uma técnica que eu desenvolvi, eu criei essa técnica, eu dei o nome a ela de exopsicanálise, que é uma técnica de psicanálise profunda, com movimentos da constelação familiar e que abarca outras técnicas psicoterápicas e que ela tem um efeito que normalmente não se consegue em sessões de psicanálise, com sessões breves, em terapia focal. Então, ela tem o poder de, ao mesmo tempo, fazer a catarse, promover a ressignificação e, ao mesmo tempo, a catexia, ou seja, o redirecionamento daquela energia psíquica que estava alocada com o remoer daquelas emoções. Então, quando você tem um pensamento recorrente, parte da energia psíquica é voltada para remoer esses pensamentos, essas emoções. E isso é o que desgasta, isso causa lá aquela fadiga mental,
isso vai causar uma psicastenia, isso pode levar a uma depressão, a um quadro de ansiedade, a desorganização da mente, do raciocínio, pode levar à falta de memória, pode levar a uma série de consequências, tá? Então, quando se aplica a exopsicanálise, e aqui eu tenho um vídeo no YouTube, onde eu explico o que é a exopsicanálise, então, é uma abordagem psicanalítica profunda, onde eu utilizo peças do xadrez com um simbolismo lógico muito parecido com o da interpretação dos sonhos, onde eu utilizo essas peças, isso é uma criação minha, eu dei esse nome de exopsicanálise, eu utilizei as peças do xadrez, desenvolvi todo um simbolismo de cada peça, onde, dentro do campo exopsicanalítico, as escolhas das peças vai fazer a gente identificar de forma mais rápida qual foi a dinâmica e qual foi a emoção que ficou mais aflorada ali. Então, isso pode ajudar a identificar as raízes profundas de emoções reprimidas até de longos tempos, né? Até lá da infância, por exemplo, pode sim. Pessoas com 30, 40, 50, 60, 70 anos pode ter emoções negativas reprimidas lá da infância. Ela pode ter esquecido, no sentido da consciência ou do subconsciente, mas lá no inconsciente, essas emoções reprimidas, elas estão latentes, ou seja, todo impulso dinâmico tem uma causa inconsciente. Ela saiu do campo de visão, mas elas continuam lá, latentes, ou seja, vivas, promovendo algum tipo de ação ou de reação, de defesa no organismo, ou de pensamentos, ou de crenças, que eventualmente pode estar conturbando a sua tranquilidade, a sua paz mental e o seu bem-estar de modo geral. Então, é a forma de nós descobrirmos, através da exopsicanálise, a dinâmica, as emoções e, através disso, o lugar que cada um ocupa dentro da sua dinâmica familiar, né, numa perspectiva sistêmica, tá certo? E promover ali, ao mesmo tempo, a catarse, a ressignificação e a catexia, que é o redirecionamento daquela energia psíquica para outras atividades mais saudáveis, mais prazerosas. E tudo isso sem ter que fazer com que a pessoa reviva em sua memória o evento traumático, porque nós imprimimos no campo exopsicanalítico a dinâmica abstrata do pensamento e colocamos, através das peças representadas, uma dinâmica daquilo que está acontecendo de fato. Então, quando a pessoa vê, ela já está diante daquela situação sem ter precisado falar ou contar em detalhes qual foi a experiência negativa que gerou aquela emoção que precisou ser reprimida para não deixar o ego no sofrimento, né? A angústia é o desejo não realizado. E a maior parte das pessoas, o desejo maior é o desejo de ser amado. Nós queremos, gostamos, precisamos de ser amados. E a angústia vem do desejo não realizado. E, normalmente, o desejo de ser amado, quando ele não é realizado, através de sinais também, como reconhecimento, né? Como a procura, a busca que as outras pessoas fazem da nossa pessoa, né? A necessidade de estar ali sentindo pertencido, né? O senso de pertença daquela pessoa naquele lugar. Então, essas sessões de exopsicanálise, elas têm esse poder e essa assertividade de buscar e promover a catarse, colocar para fora e fazer a asepsia e depois fazer a catexia, o deslocamento dessa energia, para que a pessoa esteja utilizando a sua, vamos dizer assim, a sua energia psíquica para atividades mais prazerosas, mais produtivas, né? E mais rentáveis em todos os sentidos, né? Emocionalmente, de todas as formas, ok? Então, aqui no descritivo desse vídeo, ou na minha bio, eu vou deixar para vocês aí os links, né, para vocês assistirem o vídeo sobre exopsicanálise, EXO psicanálise, exopsicanálise, pode procurar aí
no Google, no YouTube, vocês vão achar aí o meu nome, vão achar aí os vídeos que eu gravei sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ok. Muito bem. Não tem nenhuma pergunta. Então, eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? E espero que esse vídeo sirva para aqueles que de fato precisem. Aos que não precisam, muito sucesso e ainda mais saúde para vocês. Então, muito obrigado e não deixe de deixar o seu like e também se inscrever lá no meu canal. Um grande abraço.